Eu vou já de cara com a pergunta capciosa, vamos dizer assim. Como tu me descobriu e o que que fez tu olhar os outros vídeos e conectar? É uma pergunta que daí, obviamente, depois eu... Talvez eu responda algumas coisas mediante o que tu fala. Tá, ok, mas você já quer que eu responda? Claro, se tu puder. Então tá Mas bom, lembrando, tá? então. Isso aqui não é uma entrevista, é uma Não, não, lógico. conexão entre Tá. inscritos aqui. Na realidade, eu vou te falar que os melhores canais que eu já me conectei até hoje, eu não sei como que eu cheguei neles. Às vezes o Não algoritmo é bom sei. demais com a gente. Eu não sei como foi que eu cheguei até você, como foi que o seu canal chegou até mim. Não foi pelo vídeo polêmico que você fez. Ah, não Não foi? foi. Não foi. Foi antes. Foi antes do vídeo polêmico que veio, alguma outra coisa. Eu posso até dar uma pesquisada aqui para ver qual foi, mas assim, eu não sei qual foi o primeiro vídeo que eu vi seu. E aí disso aí, como eu gostei do seu papo, quando você começou a falar justamente, olha, se você tá aí em casa, num momento solitário, e você vai lavar uma louça, vai arrumar uma casa, vai passar uma roupa, eu falei, pô, exatamente o que eu tô fazendo. E aí eu comecei a maratonar. Aí, eu tava justamente, era acho que num domingo, e eu tava aqui arrumando a casa, e eu comecei a maratonar mesmo. Fui lavando roupa, minha filha tava aqui, desenhando, fazendo as artes dela, e eu com um fonezinho aqui de ouvido, ouvindo, fazendo as coisas na casa. E aí foi. Olha aí, E outra eu falei, doida que nossa, nem com eu. certeza. Oi? Outra doida que nem eu. Eu também faço isso. Vou fazer uma tarefa, fone e tô no meu mundinho. Isso, é. Então aí foi assim, eu comecei a maratonar, já me inscrevi logo em seguida, aí comecei a ficar com vontade de comentar, né? Aí eu comecei a ficar até surpresa, falei, caramba, como é que... Aí que eu fui perceber que não tinha tantos comentários e não tinha tantos inscritos. Nossa, mas como que tem pouco assim, que é super interessante, né? Aí eu comecei a comentar, falando com você. Só que então, eu não sabia se ia chegar, se você tinha tempo para ficar vendo, só que aí eu ficava vendo, né? Ó, mas se ele postou um vídeo aqui há um dia, provavelmente, então ele vai ver. Tipo, hoje de novo ele vai entrar, vai dar uma olhada pra ver como é que foi a métrica e tal, ele vai ver que tem comentário. Só que aí não chegava nada, né? Aí eu falei assim, estranho, né? Aí foi até que a gente conseguiu realmente se conectar, né? No vídeo ali, o mais polêmico, né, do assunto lá do biólogo Henrique e a fulaninha que não dá pra citar o nome, Sim. aí naquele vídeo os teus comentários apareceram porque acho que tu mandou uma sequência, não sei se tu mandou uns 3 ou 4 ali, eu acho. Eu acho que foi Ou por aí mesmo. devido um monte de comentários que daí o próprio YouTube liberou. Porque assim, ó, tem uma Pode coisa ser. do YouTube que a gente tem que ter cuidado no canal. Você tem que colocar lá, ativar comentários moderados. O YouTube ele Ah, não, isso já gosta. tem. Ah, beleza. O YouTube ele gosta dessa coisa family friendly, que é o Sim, ter cuidado até com o que falam. E aí, como eu sim. ativei aquilo ali, aí eu acho que por isso teve o delay de muita gente comentando. No meio dos Ah, comentários eu via o teu. Aí me chamou a atenção que assim, eu passei uma vez, marquei o nome dela, um nome diferente, não é um nome de pessoa, é um nome de um canal. pro canal, é. Bingo. Até assim, eu tinha gravado no cérebro entre véus como é que é? Entre véus e verdades, né? Eu não sei por que O que eu fiquei canal. aqui entre véus e viés. Eu gravei assim, errado. Aí daqui a pouco acho que eu respondi rapidão, olhei os outros comentários e daqui a pouco tu de novo deu. Cara, essa pessoa, se ela veio de novo aqui, tá? E aí eu fui olhar a capa, daí eu acho que eu vi tu comentando em outro vídeo, deu. Olha aí, cara, finalmente alguém que tá junto aí, tá? É escudeira, né? Aí Sim, eu. sim. Então, e aí seus assuntos super pertinentes, né? Então aí eu vi que você Valeu. tinha o mesmo pensamento, assim, a linha de raciocínio que nem o meu. E é difícil encontrar, né? Assim, e eu também descobri faz pouco tempo isso, porque como eu comecei a fazer live diário, eu comecei a me inteirar mais ou menos do assunto, porque as pessoas, pelo que minha amiga na época, né, que estava fazendo comigo, falava, as pessoas elas não fazem muito lives diárias no YouTube. Então ela começou a me falar, Lê, acontece mais no TikTok, acontece mais no Instagram, mas no YouTube não. Só que aí eu comecei a pesquisar as lives que aconteciam no YouTube e eu não sei, acho que você sabe, né? No estúdio ali, quando o YouTube ele mostra as pessoas que assistem o seu canal assistem também, aí eles dão uns exemplos de canais que as pessoas assistem. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nesse canal aqui. Nossa, eu fiquei decepcionadíssimo, porque era um canal de uma mulher que tinha uns vídeos lá, meio aleatórios, que ela não falava. Acho que ela estava vendendo, mostrava produtos, alguma coisa assim. E a live dela era uma live que tinha 39 mil pessoas. Eu falei, não, peraí, deve ter coisa muito interessante aqui. Aí quando eu fui ver, a mulher tava quase pelada e só fazia assim, ai, linda, tudo bem com você? Obrigada. Aí lá, o comentário, ai, comentário de não sei quem. Ai, você está muito linda hoje. Ai, muito obrigada, eu sei que estou linda. Um beijo pra você. Eu comecei a assistir aquilo horrorizada. Falei, como é que uma pessoa dessa tem 39 mil pessoas assistindo? Bom, Enquanto eu tô falando de um assunto super pertinente, inteligente no meu canal, e não tem 15.
Ah, Aí bem-vindo à então, minha vida. então, aí o que que acontece? Essa minha amiga falou assim, Alessandra, bem-vinda à internet. Porque, infelizmente, são poucos as pessoas que vão se interessar em procurar assuntos pertinentes à evolução, à conscientização. Então, tem que ser uma coisa orgânica, tem que ser pacientemente ali, todo dia um trabalho de formiguinha. É isso, entendeu? Então, aí, quando eu vi que você era uma pessoa que nem eu também, que tava com esse pensamento de trazer assuntos que realmente façam as pessoas é, refletirem, pensarem sobre a própria vida, sobre o que está acontecendo, para olhar como é que está o mundo hoje, né? E aí eu super me conectei. E querendo ou não, teu nome, ele é bem pertinente aos assuntos que eu coloco ali. Então, ou seja, são canais irmãos, né? São Sim, canais podemos irmãos. dizer que sim. E esse nome, na realidade, né, do meu canal, se você me permite falar um pouquinho, Claro, com certeza. Entre Velas e Verdades, é porque o que, que acontece? Na realidade, a idealizadora do canal fui eu e a Fê, que está fazendo comigo hoje. Né? É que eu comecei o projeto a fazer a live diária com uma outra amiga minha, porque essa minha irmã, que eu vou falar que idealizou junto comigo, ela estava passando por alguns problemas pessoais. E eu queria começar logo. Então eu falei assim, Fran, vamos fazer comigo? Então a Fran topou, ela não estava trabalhando nem nada, ela mora aí na Bahia. E Eita. aí a gente começou a fazer. Só que então, a idealização foi o quê? A Fê, ela é professora ela fez fisioterapia e hoje ela trabalha com massoterapia também e dança do ventre. Então aí eu lembrei ela é mais delicada do que eu. Ela é da turma da água também, ela é pisciana, só que ela é muito mais delicada do que eu. Então ela é da turma dos véus ali, né, da dança do ventre feminina. E eu sou aquela que gosta de jogar a verdade na cara, né? Então ficou entre véus, que é ela ali, e a verdade, que sou eu. Olha aí que massa. Bom saber a origem. Tu é mais confrontadora, mas não no sentido pejorativo, e sim uma pessoa que confronta as ideias. Né? Eu gosto de perguntar. Legal. Eu gosto de pessoas que perguntam, porque pessoas que perguntam, elas têm curiosidade de saber a respeito. Ou seja, Exato. elas estão interessadas no teu assunto. Então, se Eu quem sou uma não. pessoa que eu gosto de ver pessoas que estão comigo, estão presentes. A partir do momento que a pessoa vem fazer perguntas, é porque ela está presente na conversa. Bingo. Tipo assim, é a mesma coisa quando o cara vai vender, tá? E querendo ou não, não sei se tu sabe das minhas atividades como Sei. professor, em teoria, né? Então, sempre quando um cara ele faz mais de duas perguntas, quando ele vai pra uma terceira, quarta, quinta, eu vejo, esse cara é quente. Porque se ele tá perguntando, ele realmente quer saber a respeito do produto. Sim. Aí, geralmente, eu paro o robozinho que tá falando com ele, eu vou lá e aí vem o ser humano. Aí eu já mando um áudio de caralho, é o próprio fulano que tá falando contigo. E aí o cara já, Ótimo. legal, saí do robô, legal. Aí eu entro e no X1 acaba que vem. X1, né, pra quem não entende aí do linguajar, é tete a tete com a pessoa, né? Ok, nem eu sabia também. Não sabia? Achei que pra ti era comum falar isso aí. Não, mas Não, isso X1. esse nome veio do marquetês daqui, tá? É que assim, a galera do marketing, e até me perdoem se algum de vocês estiver assistindo isso, por favor, eles falam dos termos dele como se a gente soubesse. Porque daí, Sim. o hook, o não sei o Não, quê. tem o negócio do B2B, B2C. Aí você tem que saber o que é B2B e o que é B2C. Quando é a primeira vez que eu vi, eu falei, o que é B2B? É verbo to be? Bingo, também, a primeira vez que eu ouvi falar de B2B, daí eu fiquei pensando, daí eu associei business. Business para Ah, business. Mas eu. boa, então você já foi, já matou. Mas assim, levou uns 10 minutos pra eu sacar isso do cara falando, conversando. Tá, então ele tá falando isso aqui, de PJ pra PJ, ou de. Enfim, na verdade é o que o termo significa, né? De Sim. uma empresa que tem um negócio para uma outra empresa, independente do tamanho, se tem um funcionário ou Sim. 1000. Mas é um negócio entre empresas. Eu Aí ainda tô no B2C ainda. o B2C é negócio. É para consumidor, né? Mas, tipo, não é de empresa para empresa. Você vende para as pessoas normais ali, entendeu? Mas eu também, o que eu mais eu vendo? Eu atraio pessoas que têm negócios, mas aí é de uma pessoa com uma empresa de um homem para uma empresa de um homem ou de uma mulher. Então, querendo Entendi. ou não, o meu negócio ele é B2B ao mesmo tempo em que ele é B2C, em teoria. Sim, É as duas sim. coisas. E é meio híbrido, né? Digamos assim. Exato, então, enfim, aí acaba que quando as pessoas fazem perguntas, eu vou ter que dar uma atenção especial, que senão eu vou perder se eu deixar pro robô, né? Aí eu vou lá, não, Sim. qual a tua dúvida? Daí às vezes eu marco uma reunião como essa com a pessoa, pra daí ali o cara pegar a firmeza. Daí, apesar da estrutura aqui, que é só eu e uma cortina, o negócio funciona. Daí às vezes eu mostro um pedaço do curso, o cara, tem isso, roubar. A gente fala automático, né? Aí já entrega de onde o cara é, né? Bom, Aquele meu amigo Pedro, né? Ele também é daí, então ele também fala bar toda hora. Ele fala tri também, fala bar. eu É mandei igual. um tri pra ti na conversa do WhatsApp, acho que sim, né? Foi. Você mandou um tri. Então tu já sabe o que é, né? E tu sabe de onde Já. sabe de onde é que veio isso aí?
Não. Olha que história mais maluca essa. O Tri veio de um tricampeonato do Internacional em 3 anos consecutivos. Eu ia falar que veio do futebol, mas eu ia chutar, eu ia quase que acertar, então, vai. Só que daí, detalhe, o Tri acabou virando um bordão, que daí, sei lá o que aconteceu, porque existe uma... O Rio Grande do Sul é dividido por política hoje, que daí não vem ao caso a gente estender muito o assunto, e pelos dois times. Tá? Existe uma cisão. E aí, detalhe, às vezes tu tem de um lado a galera da direita e da esquerda que é do time tal, e o contrário. Então, assim, sempre há um caminho onde as coisas se chocam. Beleza. Mas nessa época, o único detalhe aqui do Rio Grande do Sul era futebol. Aí o Inter foi tricampeão 3 anos consecutivos, eu não sei se de não sei se foi, não foi a Copa daqui do Sul, tá? A Copa Gaúcha, o Gauchão. Foi, eu acho que nacional, uma dessas nacionais, né? Brasileirão, assim. Alguma coisa assim que eu não vou saber te explicar porque eu nem era nascido, né? Isso é anos 70, é bem antes de mim. Ah, E então é aí, bem antiga essa gíria. é de antiga assim de tipo, ou não sei se tem alguma ligação, porque recentemente o Brasil tinha sido com a seleção tricampeão em 70 Ah, e ok. muito próximo aconteceu esse tricampeonato consecutivo Tá, do Inter. Então eu acho que tem ligação com as duas coisas. Aí o tri entendi. virou um termo assim, ó, de uma coisa. Ah, isso é tri porque a seleção e o Inter tinham sido tri. Virou um bordão que se tornou positivo aqui no Sul. Aí uma hora saiu o futebol e virou um termo que o gaúcho adotou como, pá, essa coisa é tri, né? É legal, é tri legal. Virou um bordão daqui, tá? Na verdade, Entendi. assim, ó, o gaúcho ele fala muito mais bah do que barbaridade e tchê. Essas duas palavras não aparecem juntas na mesma frase nunca, mas aí o Ah, Brasil inteiro fala isso, barbaridade, tchê. Não, a gente não fala isso junto. A gente, se vocês vierem aqui um dia, vocês vão ver muito mais o que tri ou trilegal do que barbaridade e tchê. Vocês nunca vão ver essas duas frases, aliás, juntas. palavras na mesma frase. Então, para tirar um pouco a mística, o bar sai muito, o barbaridade sai da região sul, da metade sul do Rio Grande do Sul, não para cá onde eu tô, que é mais norte. E o tchê é mais o cara campeiro que fala. Nós aqui é bem raro. Ah, ou E tem seja, o piá os também, né? Piá, piá mas daí. Piá também é mais, assim, Piá é mais interiorzão, assim, cidades menores do que 100 mil habitantes. Aí tem muito. Hum, Cidades maiores, que é o meu caso aqui, que a gente fala aqui, não é que a gente é babacão por ser da cidade, né, da parte mais bem urbanizada, mas é que os metropolitanos, eles são uma coisa à parte, tá? E aqui nós sim, somos metropolitanos, que é tudo uma coisa só, é uma cidade emendada na outra, é um bloco de asfalto e concreto, um colado no outro. Muda a sei. cidade, muda um pouco o jeito de falar, mas cara, é uma coisa só. Então a gente pensa meio parecido, enfim. Sim. E aí o termo aqui, o tri, existe. O que mais? Que é bem gaúcho. Ah, o bar. O tri e o bar sai muito. Mas enfim, tá. A gente foi pra outro papo, né? Nada a ver. Mas é ótimo Tá. saber isso. Vamos para as coisas então as mais pesadas. Então vamos para a Vamos lá. polêmica da turma que o pessoal gosta. Vamos lá. Tu já sabe dos meus, vamos dizer, as minhas aspirações quanto à possibilidade. Aí eu tenho que deixar isso claro porque sempre tem um tosco, um retardado que vai lá e distorce o que o cara tá falando. Eu É. nunca vi nada, eu nunca ouvi nada, nunca presenciei nada, mas eu tenho familiares que afirmam que viram. E aí agora vem a coisa que para alguns é pesada, mas assim, é um papo que tá em alta, querendo ou não. Sim, E eu, sim. sinceramente, eu já várias vezes parei para pensar na possibilidade. Então, vamos dizer que contrariando um pouco as expectativas de alguns familiares meus, que acreditam que tudo isso pode ser coisa de demônio, eu sinceramente eu penso constantemente, quando em algum momento de nossa existência que vai ocorrer, se a gente não partir logo, vamos bater na madeira para que não, que a gente verá os nossos irmãos cósmicos, caso eles existam. Aí vamos lá. O que tu É, pensa a então, respeito, se é que tu quer falar disso aí? não, com certeza. É que assim, na real, assim, é o que foi que eu te falei, né? Eu já tive algumas experiências de avistamento de algumas luzes diferentes. Isso já faz um tempo, né? Isso aí acho que foi em 2000 e quando, hein? Começou 2008, 2007, mais ou Mas menos. Em Santos. tu já tava no Japão ou tava aqui? Não, 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 tava em Santos. Eu morava em Santos nessa época, em São Paulo, né? Mas eu vou falar para você assim que o marco de tudo ter acontecido, mesmo começou a mudar completamente a minha visão e abriu muito a minha visão, foi depois que eu assisti o filme Matrix. Esse filme, ele realmente, ele virou uma chave assim, acho que é a chave da porta principal da minha mente, porque até então eu fui criada e a minha vida inteira na escola católica, escola de freira, e eu frequentava, não era católica romana, apostólica romana, assim, tipo assídua. Acertou, Mas assim, acertou.
Então, é isso, né? Uhum. Só que acredito que, assim, teve uma época que eu ia muito com a minha mãe, frequentava de domingos e domingos, aí eu fiz catequese, fiz crisma, eu fiz né, o casamento, e aí o Desculpa que perguntar acontece? isso, o que que vem a ser o casamento? O casamento é um sacramento, né? Também. Ah, não. Aí o último, na realidade, é o velório. Nossa, cara, Você tem uma série, nisso eu sou completamente ignorante. você tem uma série de estágios ali que você passa, né, na igreja católica, no catolicismo, né? Uhum. Então o casamento é um deles, né? E aí depois disso aí eu me separei, mas não, então, aquela coisa, né? Casei na igreja, né? Pois é, esse que é o problema, que pra igreja católica eu nunca posso me separar, né? Mas enfim, aí eu me separei, e aí eu mudei pra Santos, tal, tava na minha faculdade, de vez em quando eu ia pra igreja, tal. Tudo isso que eu estou contando é só pra contextualizar, né? Sim. Aí, quando eu assisti o filme, eu lembro que depois que eu assisti no cinema, meu filho tinha ficado na escola, e eu falei assim: essa quarta-feira aqui eu tenho um tempo livre, não tinha estágio pra fazer. Eu falei: vou assistir o filme. Fui no cinema, eu saí do cinema assim, com a minha cara pasma, assim. Eu fui Tu pra olhou o 1, praia. né? Que o 1 é o bem impactante, né? Não, então, é o primeiro. Aí eu lembro que eu fui pra praia, eu fiquei acho que umas 2 horas olhando pro mar e pensando no filme, porque eu falei: gente, tava tentando entender tudo aquilo que tava passando nos De meus que, neurônios ali. de que ano é o Matrix? Ou Matrix, sei lá. Se não me engano, é 99, 2000, 2001, eu acho. Isso aí foi em 2002 quando eu assisti. É, eu olhei, mas acho que faltava substância no meu cérebro ainda, porque eu devia ter o quê? 13, 12, 13 anos. Não é. Não, mas com certeza já absorveu bastante, porque a neuroplasticidade ali absorveu muita coisa. Por isso que tem esse pensamento hoje, né? É que o meu, ele ainda estava terminando, né? Porque pela neurociência é até os 25, né, agora, que o cérebro completamente ali Aí eu formado, né? vou criar um pequeno parênteses nisso aí que tá falando. Que é Pode, pode, verdade. pode. Eu senti que eu amadureci com 26. Ou seja, tá muito. Ou seja, que foi um momento assim que eu. Cara, eu acho que agora eu vou parar de fazer tanta bobagem. Que bom que você foi com 26, porque eu tô até agora. Não, mas não, mas financeira. Aí eu vou te falar no off aí. Financeiramente minha vida tá esculhambada, mas vambora. Segue que o teu papo tá bom. Então, e aí o que acontece? Aí eu comecei a pensar muito sobre isso. E aí foi uma época que eu parei de ir para a igreja. Eu gosto muito de ir para a igreja hoje, de vez em quando, por causa do silêncio, né? Quer dizer, hoje não, né? Aqui no Japão não tem como ficar indo para a igreja. Até tem uma outra, mas eu não vou. Mas E é um aqui também lugar tem os templos. silencioso o Japão, pelo que eu sei. Oi? O Japão é um lugar silencioso, pelo que eu sei, eu tô muito errado. Então, justamente. Então, hoje eu não preciso ir na igreja para ficar nesse silêncio. Eu posso ir em qualquer. Ou não, nesse horário aqui, também já estão 11h30, quase 11h30 da noite. Mas a partir de umas 8h30, como eu moro no interior, é um silêncio total na rua. Então, assim, é uma beleza. Eu adoro o silêncio, né? Então. Mas Somos enfim, dois, somos dois. eu ia. Então, ótimo. Eu ia para a igreja para ficar no silêncio, mas não mais para comungar, não ia mais para me confessar com o padre. Não. Aí mudou tudo. Mudou um monte de coisa na minha cabeça. E aí eu estava trabalhando numa empresa de navegação na época. E eu comecei, lá tinha um terraço e dava para ver o céu. E de vez em quando eu ficava lá até tarde, né? E aí foi quando eu comecei a ver essas luzes, umas luzes diferentes, que elas estavam girando assim, verde, vermelho, azul, diversas cores. Não, geralmente eram essas cores, meu. É verde, vermelho, azul e branco. Eram essas as cores. Então eu comecei a ver lá isso em 2007, em Santos. E aí acontece, eu comecei a ver isso aí e falei, pô, mas isso aqui não é estrela. Tudo bem que na época também a gente não tinha muito celular, né, nesse nível, né? Mas enfim, aí ao longo do tempo foram aparecendo essas luzes, elas faziam às vezes um formato circular, ou às vezes em formato de W, assim, só que espaçadas no céu. E eu via que elas ficavam piscando e girando, piscando e girando. Isso aí eu mudei de cidades e elas continuavam ali. Então, assim, avistamento eu sempre vi, né? Que Aí doideira. depois que tem um aplicativo agora que você consegue ver as estrelas, eu não sei se você tem esse aplicativo. Eu já instalei ele, mas não sei se eu tenho ainda, não me lembro. Então, aí quando você começa a ver, tem uma coisa estranha ali, você aponta e você fala, pô, mas aquilo lá não é estrela? Não tá ali, né? Não tá no aplicativo que é uma estrela. Você fala, pô, então o que que é aquilo ali? É um objeto não identificado, né? Então, não é um avião. E hoje em dia a gente tem radar para tudo. Tem até aquele site que mostra as rotas dos aviões, onde eles estão. Então dá para você ter toda essa noção hoje em dia, né? Então, assim, para mim isso é um assunto que não é um tabu. Para mim, eu acredito realmente. Só que tem uma outra vertente que falam que eles não iriam gastar tanta energia em se materializar para nós. Porque para ficar denso, que nem nosso aqui, com corpo de carbono, Uhum. é muita energia gasta, né? E como eles sabem que nós somos extremamente bélicos,
eles não iriam se dar o trabalho e gastar o tanto de energia para ter essa transmutação, Materialização. É, não, sim, materialização, um bom termo né? também. De novo, um bom termo vindo de ti. E aí, no caso, talvez tenha a vertente que fala que isso, na realidade, é tudo feito pelos humanos mesmo, entendeu? E eu também, às vezes, eu desconfio. Aí é que tá. Esse é um parênteses legal da gente abordar. Ninguém aqui tá dizendo que sim, 100% a gente vai cravar que existe. O detalhe é por quê? Que é uma coisa que a gente até falou nos bastidores, né? E que eu acho que talvez tu já tenha ouvido eu falando em outro vídeo aí, né, no canal. Onde qual seria a vantagem ou qual seria a ideia de Deus na sua criação, com todo o poder que emana dele de fonte criadora, de que ele fizesse bilhões de sóis, com a possibilidade de alguns quinquilhões de planetas orbitando em torno desse Sol, para só existir nós como uma raça inteligente. Não faz sentido. Na minha cabeça nunca fez sentido. Claro que se a gente for olhar aqui pro nosso sistema solar, a gente não vai enxergar nada. Mas quem sabe esses lugares estão habitados e a gente não consegue ver o que está lá. Porque daqui a Então, pouco justamente essa é uma questão. outra dimensão, é perispírito. Aí os espíritas, querendo ou não, traduzem um pouco disso. Mas aí outras religiões, se a gente for abordar o assunto, a gente é tratado como louco. Como eu te É, falei. mas não só o espírita, né? Eu acredito que é uma visão diferente, mas mesmo a Umbanda, o Candomblé, eles têm essas entidades que eles falam. Para mim é tudo um sabe o que aconteceu com o sincretismo da Umbanda, que fala que São Jorge é Ogum? Acho que é isso, né? São Jorge é Ogum, Eu vou errar os nomes, tá? Mas eu sei que tem Deus, então, tem tem o Jesus. sincretismo, né? Tem uma razão também, porque na época dos escravos eles tinham que fazer isso para justamente eles não serem massacrados ali e tal. Uhum. Ok. Só que talvez realmente seja tudo isso mesmo. Então, quer dizer, um santo para a Igreja Católica é uma entidade ali, entendeu? De uma outra religião. E talvez todas eles se conversem, né? Tipo, o que acontece? Eu acredito muito que a religião ela veio para como se fossem os idiomas. Cada um vai entender um idioma, cada um vai se identificar com o idioma religioso. Belo jeito de E pensar. não é uma metáfora que eu faço, que é o seguinte: a religião, o próprio nome dela é o religar. Então, o principal da religião, o principal caráter da religião é o religar. A gente se ligar ao divino, a outra dimensão, a uma superioridade da matéria. Só que o que acontece? A sociedade, aí eu não vou dizer, eu não vou saber dizer realmente aonde começou tudo isso, mas utilizou isso para doutrinar e para prender as pessoas como se fossem escravos mesmo, mentais ali, entendeu? Porque a religião não é uma doutrina fechada. Ela deveria ser só o caminho para a gente chegar a esse entendimento de que a gente não é só isso aqui. Isso, infelizmente, acabou se esvaindo. E aí, o que acontece? Todas as religiões. Eu me dou bem com o muçulmano, vai com o Alcorão. Eu gosto de ler porque eu entendo. Ok, tá certo, ninguém vai falar nada. Só que não para aí. Não é porque você tá lendo o Alcorão que você vai desrespeitar o amiguinho ali evangélico que prefere pegar ali e entender o que é a outra dimensão por outras vias, entendeu? Então é isso que eu penso, entendeu? A religião, todas elas estão certas para certos tipos de pessoa. Cada um vai entender aquilo. O problema só é que cada uma delas fecha, né? É a pessoa naquela doutrina e ela tem que seguir aquilo pro resto da vida. E não é isso. É só esse entendimento de que ela não é só isso aqui, que ela tem que respeitar as outras dimensões, as outras existências. E pronto, já se religou. Agora é cada um com a sua consciência. Bingo. Parece que pegaram o meu cérebro, com as coisas que eu penso, fizeram um clone e colocaram dentro da tua cabeça. Ótimo. Então, se você for pegar Matrix, é meio que isso aí mesmo, tá certo, o filme. Que doideira. Aí é que tá. Na época que eu olhei, realmente eu achei assim, tá, beleza, é um bom. Claro, eu tô usando o termo que eu pensei na época, né? Hoje eu penso diferente sobre. Hoje eu entendo que aquilo ali fala de dimensões, portais, fala dessa coisa do o que pra nós parece ocultismo, mas na verdade é a espiritualidade que a gente tem receio de abrir a porta e enxergar outras coisas além do que a gente está acostumado com o nosso 3D. Ou seja, são Sim. outras camadas. Umas mais densas e mais trevosas, outras nem tanto, enfim. Eu interpreto dessa maneira. Na ocasião, quando vi aquilo ali, legal, um belo filme de fantasia.
É, vamos dizer que eu coloquei Matrix, putz, agora eu sei que muita gente vai ficar chateada, mas enfim, eu coloquei Matrix no mesmo balaio de Nárnia.